My Dragon System, capítulo 77, Anel de Fogo. Os besouros Hércules provaram ser um desafio digno para a maior parte do grupo. A dura carapaça dos besouros e suas rápidas arrancadas de movimento os tornavam oponentes formidáveis. No entanto, sua verdadeira força estava nas suas pinças, que eram capazes de esmagar os ossos de um humano comum em um instante. A parte mais difícil de toda essa provação foi disfarçar minha verdadeira força, agindo como se estivesse tendo uma batalha dura. Os besouros não chegavam nem aos pés da minha força reforçada pelos cristais de níveis básico e intermediário que absorvi, e humana, impulsionando o meu ki. Decidi tirar o melhor proveito dessa situação e melhorar minha destreza com as manoplas. Com uma das mãos, eu bloquearia o ataque das pinças do besouro, e com a outra, golpeando seu exoesqueleto usando as garras pretas afiadas. Essa sequência de movimentos foi um espetáculo e tanto. Quando achei já era o suficiente, infundi ki em minhas manoplas e matei rapidamente os besouros. Então, voltei minha atenção para Gary. Parecia que ele estava se saindo muito bem. Os dois besouros se revezaram para atacá-lo de ambos os lados, mas os ataques deles acabariam se atrapalhando entre si, pois Gary empurrava as pinças de um para a direção do outro. Apesar dessa tática engenhosa, Gary estava ficando frustrado porque sua espada infundida com ki não era forte o suficiente para perfurar a carapaça rígida dos besouros. Ele esperou pacientemente que os dois besouros empurrassem as pinças para ele simultaneamente. Com um tempo impecável, Gary esquivou-se dos golpes, e com o impulso adicionado do golpe de sua espada, ele redirecionou a pinça de um besouro na direção do outro, e acabou fazendo ambos se empalarem com suas pinças simultaneamente, matando os dois no processo. Martha e Monk mostraram um trabalho de equipe brilhante. Monk usou seu movimento com os pés de faixa preta para tecer entre os besouros, chamando sua atenção e atraindo-os para o alcance de Martha com seu arco. Pouco antes de sair para caçar, ela havia substituído o seu arco para um de nível intermediário, permitindo que suas flechas pudessem perfurar o exoesqueleto dos besouros. As flechas não conseguiram penetrar totalmente nos besouros, mas ficaram presas em sua carapaça. Monk deu sequência com golpes violentos nas flechas, afundando-as ainda mais nos besouros até que parassem de se mover. Ian estava preso num impasse com seu besouro. O inseto tinha Ian agarrado entre sua pinça, e estava usando toda a sua força para esmagá-lo e puxá-lo para perto o suficiente para devorar sua cabeça com seus dentes afiados. Ian, por outro lado, com pura força de vontade e força bruta, estava mantendo o besouro à distância com as próprias mãos. Por outro lado, Kyle era praticamente um inútil. Ele fez vários ataques no besouro antes, mas seus ataques nem arranharam o exoesqueleto resistente dele. Então, o besouro acabou o perseguindo implacavelmente, o fazendo evitar todos os ataques. Assim que Ian conseguiu dominar seu oponente, arrancando a pinça do besouro de seu corpo e esmagando o inseto, ele pegou as duas pinças e as brandiu como machados. Ian era habilidoso com machados e derrotou rapidamente o adversário de Kyle. Dan estava inesperadamente se saindo bem. Ele desistiu de tentar perfurar o seu besouro com sua lança pesada, que todos tentamos levantar quando o conhecemos, e mudou a forma de atacar. Ele golpeou a lança contra o besouro como se fosse um porrete. Mesmo que ele não pudesse perfurar a casca do besouro, ele ainda poderia esmagar essa coisa até a morte. Eventualmente, um líquido amarelo começou a escorrer das rachaduras no exoesqueleto do besouro, e ele sucumbiu à sua inevitável morte. A última foi Slivia. Suas defesas eram perfeitas enquanto ela empunhava seu escudo de tal maneira que tornava os ataques do besouro inúteis. Mas a sua incrível habilidade defensiva vinha com a sua extrema falta de poder ofensivo. Apesar de sua delicadeza e graciosidade que ela exibiu ao enviar uma enxurrada de ataques com sua espada, a casca externa resistente do besouro não exibia sinais de danos. O besouro ficou entediado com o impasse e finalmente deixou Slivia em busca de um inimigo mais fácil de devorar. Martha há muito havia derrotado seu besouro e viu o oponente de Slivia voando. Então ela rapidamente acertou uma flecha e prendeu sua garra em uma árvore. O resto do grupo se juntou e acabou com o besouro preso. Martha percebeu o comportamento abatido de Slivia e reconheceu que era devido a ela ser uma das únicas pessoas incapazes de derrotar seu adversário. Ela passou um braço em volta do ombro de Slivia e tentou encorajá-la. Não se preocupe com isso. Este simplesmente não era o seu tipo de besta. Além disso, não é como se você não pudesse derrotá-lo.
Você só precisa melhorar a sua espada. Slivia suspirou. Você está certa. Venha. Vamos juntar os cristais. Cada par havia atraído seus besouros para uma distância razoável um do outro, para evitar qualquer dano colateral acidental, mas ainda estavam à distância dos olhos. O sistema coletou um dos cristais intermediários para mim, então eu só tive que abrir um dos besouros. Depois de colher os cristais, voltamos para Slivia. Mas antes que pudéssemos nos reunir, um rangido repentino chamou nossa atenção. Gary e eu pulamos para trás, quando uma árvore começou a cair e desabou centímetros à nossa frente. Isso nos fez ficar separado do resto do grupo. Antes que pudéssemos pular por cima da árvore caída, de repente, ela começou a entrar em combustão. O fogo se espalhou para as árvores caídas próximas, que aparentemente formaram um círculo completo ao redor de Gary e eu. Slivia, o apito! Martha explodiu. Ele tá quebrado! Slivia chorou com uma expressão horrorizada. Apenas volte para a academia e peça ajuda, Gary ordenou. Gary não ordenou que o grupo retornasse à academia para obter ajuda apenas por causa de um pequeno incêndio na floresta. Em vez disso, havia 3 pessoas que estavam na nossa frente com equipamentos de partes de bestas de alto nível. Eles estavam armados até os dentes, cada um equipado com uma arma diferente. Um tinha uma espada na mão, enquanto o outro girava uma corrente com um peso cego na ponta, e o terceiro empunhava um par de adagas. Todos eles tinham uma coisa em comum. Seus rostos eram completamente cobertos por uma máscara vermelha, com 2 fendas no lugar dos olhos. Eles eram claramente os autores do incêndio, e queriam separar Gary e eu do resto do grupo. Não nos preocupamos em avisar o grupo, pois isso só serviria para preocupá-los, ou pior ainda, perder um tempo precioso tentando nos libertar ao invés de buscar ajuda da academia. Você acha que é a Guilda das Trevas? Gary perguntou. Eu os examinei com meus olhos do dragão, mas eles não mostraram sinais de estarem infectados pela praga das sombras. Quem quer que eles sejam, eles são fortes. O homem com a espada avançou em nossa direção com um ataque vindo de cima. Eu levantei meu braço esquerdo para bloquear enquanto preparava meu braço direito para abrir seu estômago com as garras pretas nas pontas nos dedos. Mas quando a espada fez contato com a manopla, eu quase nem senti resistência quando a espada começou a dividir a manopla. Então eu rapidamente abaixei meu braço esquerdo, girei meu corpo para a direita para evitar o resto do golpe do espadachim e usei meu ombro para desequilibrá-lo. Aproveitei a oportunidade para colocar alguma distância entre nós. O fato de que sua lâmina conseguiu cortar minha manopla significava uma coisa. Sua lâmina era de um cristal de nível superior. E isso era péssimo.